Assalamu alaikum, meu povo! Tiago Damasceno aqui para o História na Medina, no quarto vídeo sobre a Palestina. E hoje, questão Palestina, parte 3, vamos falar sobre a fundação do Estado de Israel e a participação brasileira nisso. Então, agradeço aqui a audiência, as curtidas, comentários, vamos prosseguir nesse nosso esclarecimento sobre o que acontece na Palestina. Nos vídeos anteriores eu comentei sobre o sionismo, que é a base ideológica do Estado de Israel, sobre a colonização sionista na Palestina, a imigração de judeus, e agora vou falar exatamente sobre a fundação de Israel e a participação brasileira nisso, centrada na figura do Oswaldo Aranha. Pois bem, retomando um pouquinho do final do último vídeo, em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, havia muita turbulência na Palestina, a região estava um verdadeiro pandemônio devido à má administração britânica, ao apoio britânico a esse projeto imoral que é o sionismo, colonização sionista, e aos ataques terroristas dos dois grupos, Irgun e Stern, grupos terroristas sionistas, atacavam palestinos, britânicos, judeus. E aí, naquele pandemônio, o Império Britânico também já enfraquecido pela Segunda Guerra, apesar de ter ganhado a Segunda Guerra. A guerra é um empreendimento que requer muita logística econômica, política, militar. Então o Império Britânico estava enfraquecido, não conseguia mais lidar com a turbulência na Palestina. E aí, em 1947, anunciou que, no ano seguinte, 1948, no dia 15 de maio, iria deixar a Palestina e encerrar o seu mandato. Deixou a Palestina para a ONU. Jogou a batata quentíssima para a ONU. Cuida que o filho é teu. Mais ou menos isso, sabe? Apesar de esse filho ser de muitos pais, né? O sionismo é um deles, enfim. E aí, em 29 de fevereiro daquele ano, a ONU votou um plano de partilha da Palestina que não consultou a população palestina. Esse plano de partilha previa um Estado judeu, um Estado palestino e Jerusalém e Belém ficariam sob administração internacional da ONU, áreas de relevância internacional. Esse plano de partilha foi baseado no plano de 1937 da Comissão Peel, que eu comentei no vídeo anterior. Comissão Peel de 37 fez esse mesmo plano de partilha, um Estado judeu, um Estado palestino e Jerusalém e Belém sob a administração, na época, da Liga das Nações. Em 47 já havia a ONU foi fundada em 45. E aí, então, foi feita essa partilha sem consultar a população palestina e o Estado palestino, de fato, nunca saiu do papel. 14 de maio de 1948, Ben Gurion, chefe da agência judaica, comentei sobre a fundação no vídeo anterior, o Ben Gurion proclamou a criação oficial do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, com esse plano de partilha da ONU. Para a gente entender esses mapas, eu coloquei, você vai aqui na descrição do vídeo, lá tem um link para um post do blog História na Medina, e nesse post eu coloquei os mapas da Palestina para a gente se basear nessa aula e nas próximas, porque o formato aqui do IGTV não permite edição para o arquivo não ficar muito grande, então eu não consigo colocar os mapas aqui, editando. Então, no link lá na descrição do post do vídeo está o link para o blog História na Medina, com um post contendo todos esses mapas, você pode se referenciar por eles. E aí, no dia seguinte à proclamação de Israel, 15 de maio de 1948, o Império Britânico saiu da região e 5 estados árabes declararam guerra à Palestina. Declararam guerra a Israel. 14 de maio de 1948, Ben Gurion proclamou o Estado de Israel e no dia seguinte, 15 de maio, o Império Britânico saiu da região e 5 estados árabes, 5 países árabes declararam guerra a Israel. Egito, Síria, Líbano, Iraque e Transjordânia, a atual Jordânia. Essa guerra é conhecida do ponto de vista israelense como Guerra da Independência, Guerra Árabe-Israelense ou Guerra da Independência, de 48 a 49. E pelos palestinos é conhecida como Nakba, catástrofe, que foi uma grande operação de limpeza étnica. É uma guerra que produziu muitos mortos palestinos e muitos refugiados. Então, esse conflito ali entre Israel e os países árabes, 5 países árabes, aí talvez sim a gente possa chamar de conflito, né? Que há uma equiparidade, um equilíbrio de forças. Então produziu muitos refugiados palestinos essa guerra, a Nakba, a catástrofe. Por isso que os palestinos chamam de Nakba, porque muitos foram expulsos, tiveram que sair da sua terra, da sua casa. E
Israel venceu esse conflito. Então, como Israel venceu, o Estado palestino, previsto lá em 47, nunca saiu do papel. Então, agora, sobre esse conflito, eu vou falar, esse vídeo é o quarto, eu vou falar, na verdade, no sexto vídeo, que é a parte 5, porque no próximo eu vou falar sobre o apoio de evangélicos dos Estados Unidos e do Brasil, não todos, não estou generalizando aqui, o apoio de certos evangélicos ao Estado de Israel é o tema do próximo vídeo. E aí no sexto vídeo, parte 5, eu vou comentar sobre a Nakba. Então, e aqui agora entrando na participação brasileira. A participação brasileira do Estado de Israel foi relevante, foi grande, centrada na figura do Oswaldo Aranha, nascido em 1894, falecido em 1960. Ele foi ministro das Relações Exteriores do Estado Novo do Getúlio Vargas. Lembrando, Vargas governou o país de 1930 a 45 e de 37 a 45, né? De 37 a 45 foi o seu Estado Novo, assim dito, né? A ditadura do Vargas, proclamada no dia 10 de novembro de 37, o Estado Novo, proclamado em 10 de novembro de 37, e no dia seguinte, 11 de novembro, o Oswaldo Aranha foi nomeado ministro das Relações Exteriores. O Oswaldo Aranha presidiu a sessão da ONU de 1947, que oficializou o plano de partilha da Palestina que eu comentei, em um Estado judeu e um Estado palestino que não saiu do papel. Então, o Oswaldo Aranha presidiu essa sessão da ONU que oficializou essa partilha absurda porque não consultou os palestinos sobre, levou em conta apenas os interesses britânicos e sionistas. E aí, devido a essa atuação do Oswaldo Aranha pró-Israel, a ONU começou a tradição de sempre dar a palavra inicial nas Assembleias Gerais, nas reuniões da Assembleia Geral, ao chefe da delegação brasileira, que naquele momento o Oswaldo Aranha era o chefe da delegação brasileira. Então, criou-se essa tradição nas Assembleias Gerais da ONU, que são as assembleias, reuniões que envolvem todos os países membros da ONU, de que o chefe da delegação brasileira é o primeiro a discursar, seguido pelos Estados Unidos, por aí vai. E aí o Oswaldo Aranha virou uma espécie de herói. Na verdade, um herói para muitos israelenses, para muitos sionistas. Tanto é que o nome dele, ele dá nome a uma praça de Jerusalém, no centro de Jerusalém, ao lado de um cemitério islâmico. Eu não consegui encontrar onde exatamente fica essa praça, né, ao redor de quais ruas, mas o nome dele dá nome, né, a uma praça no centro de Jerusalém, ao lado de um cemitério islâmico. E o martelo que ele usou na sessão da ONU está em um kibbutz. Kibbutz Biror Sha'il, acho que é assim que pronuncia. Eu não estudo hebraico, sou árabe. Estudo árabe, né? Acho que pronuncia Biror Sha'il, B-R-O-R-C-H-A-I-L. Está nesse kibbutz o martelo que o Oswaldo Aranha usou, o martelo que ele usou na sessão da ONU. Lembrando que o kibbutz é uma propriedade comunitária israelense, sionista, de base agrícola, que foi muito importante na criação de Israel. Porque lembra que eu falei que os magnatas judeus, enfim, a burocracia administrativa sionista comprava terras na Palestina? Então, muitas dessas terras se tornaram kibbutz, colônias agrícolas comunais, né, propriedade coletiva, influenciadas pelo socialismo russo. Como eu falei no vídeo anterior, o sionismo teve muitas vertentes dentro do movimento, incluindo vertente socialista, que aí inspirou esses kibbutz. E aí, então, o martelo que o Oswaldo Aranha usou na sessão está nesse kibbutz e ele dá nome a uma praça de Jerusalém. Então, foi uma figura atuante na formação, criação, na aprovação do Estado de Israel. Porém, o interessante da história é isso. A gente vai estudando e vai encontrando contradições. Nos anos 30, 1930, o Oswaldo Aranha participou de políticas antijudaicas aqui no Brasil. Em 1935, o governo brasileiro negou vistos a judeus. E, no Estado Novo, né, a partir de 37, visto a pessoas de origem semita, incluindo negociantes e turistas. Isso causou uma queda de 75% da imigração judaica em 35 e nos anos seguintes. Esse dado da queda da imigração judaica, 75% em 35, é do IBGE, não são as fontes, não são as vozes da minha cabeça, isso é dado oficial do IBGE. Na descrição do vídeo aqui você vai ter o link lá para essa página do IBGE com esse estudo. Então, Vargas, nos anos 30, ele negou vistos a judeus, enfim, a pessoas de origem semita, que naquele momento acredito que eram considerados semitas, judeus, muçulmanos e árabes. Então,
Isso levou a uma queda da imigração judaica. E o Oswaldo Aranha participou dessa decisão política. Então, enquanto nos anos 40 o Oswaldo Aranha foi visto como herói pró-israelense, ele foi até indicado ao Nobel da Paz. Quase que eu esqueci de falar isso. Ele foi indicado ao Nobel da Paz por apoiar um Estado genocida. É complicado. E aí, então, ele com todo esse apoio nos anos 40, nos anos 30, participou da decisão política de negar vistos a judeus. Por quê? A própria matéria do IBGE explica. Vargas tinha uma preocupação com a identidade nacional. Era uma ditadura e ele tinha essa preocupação em construir uma identidade nacional. Ele tentava isso nos seus discursos, na Voz do Brasil, na construção da sua personalidade, né? Na propaganda de sua personalidade em livros didáticos, grandes manifestações, paradas militares, enfim. Então, nesse projeto do Vargas de construir a identidade nacional, não cabiam os judeus. Uma coisa que você já deve ter percebido aqui nos vídeos é que o nacionalismo ele é problemático porque muitas vezes a história nos mostra que a maioria do nacionalismo descamba para o autoritarismo e para a exclusão social de certos grupos étnicos. Então, não foi diferente com o nacionalismo pregado pelo Vargas, para esse nacionalismo não cabia os judeus nele. Então ele restringiu muito a imigração judaica, negando vistos a judeus e semitas. Então era isso nesse vídeo, Fundação Israel, a participação brasileira, centrada no Oswaldo Aranha, governo Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a audiência até aqui, as curtidas, comentários, compartilhamentos. Se inscrevam no canal do YouTube também e continue acompanhando aqui o História na Medina para ver os próximos vídeos sobre a questão palestina. No próximo vou explicar sobre o apoio, o porquê que muitos evangélicos apoiam Israel. Espero vocês até lá. Obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.